Tem alguma zebra aqui, ó. Raquel, deu alguma zebra aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Tudo bem, Rô. Fica à vontade. Fizemos o teste ontem, né? Uhum. E hoje já deu uma zebra aqui de novo. O que está acontecendo? Não está aparecendo, eu fui lá no share. Mas para a gente está aparecendo sua tela, tá? Ah, tá? Para mim não. Ela não apareceu para mim. Vê se pode. Você foi no aplicativo, no Zoom? Você está no Zoom? Ou será que você saiu do Zoom? Não, vocês estão aqui. Tá aparecendo. Mas Só tem que clicar lá embaixo para exibir mesmo. No slide lá. É o quarto botão lá embaixo, do lado direito. Mas para mim não está aparecendo o slide. Ah, agora apareceu de novo. Eu vou lá. Então, e eu tô com ele aberto aqui. Se precisar, tá? Tá. Aí eu assumo. Tá certo. Mas agora ele apareceu. Deixa eu só trocar aqui. Aí. Bom, pessoal, como a Raquel disse, né? Nós vamos dar continuidade aos estudos na parte 2, no capítulo 6 e 7, que é em relação ao corpo astral. E continuidade aos estudos dos diferentes veículos, não é? De consciência divina, e como nós poderemos purificar e harmonizar os nossos veículos inferiores para colocar ao controle do nosso eu superior, a fim de que Budi e Atma possa iluminar, né, os nossos planos inferiores. Este é o objetivo do autor, não é? Nos informar e nos ajudar a atuar nos planos em nossa caminhada, não é mesmo? Esse é o objetivo dele. Bom, para a gente dar continuidade aqui, eu não sabia se iam entrar pessoas novas, né, para assistir hoje. Então, só para a gente dar uma recordada, a gente percebe que do plano divino, né, o plano divino se manifesta, né, de 3 formas: através da vontade, da sabedoria e da atividade. Como nós vimos anteriormente, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E no hinduísmo, né, através de Brahma, Vishnu e Shiva. E a gente percebe que a mônada, né, a vontade divina aqui, ela se lança refletindo nos corpos inferiores. Primeiro, ela se lança formando a tríade superior, aonde a vontade vai refletir em Atma, a sabedoria se reflete em Budi, e a atividade, que é a matéria, né, ela se reflete em Manas superior, no mental superior, formando, então, a tríade superior. Esta tríade, tá, ela torna a refletir e vai formar a nossa tríade inferior, dos corpos inferiores, que são formados do mental, astral e físico. Né? Eu acho sempre bom a gente voltar nisto, tá? Para a gente fixar bem esse conhecimento. Alguns de vocês sabem isso de cor e salteado, mas alguns estão chegando, né? Então, a gente pode fixar um pouco mais. E a gente percebe que, então, ó, há um primeiro reflexo que forma a tríade superior, que são os nossos corpos imortais. Há um segundo reflexo que forma a tríade inferior,
que são os nossos corpos mortais. E existe um canal, tá, de comunicação entre a tríade superior e a tríade inferior, que é chamada de antakarana, tá? É o elo entre a nossa personalidade e o nosso divino, tá? Bom, nós já conhecemos agora o corpo físico, agora então vamos começar a conhecer o nosso corpo astral. E aqui está ele. É o mundo dos desejos, dos sentimentos, das emoções e das ilusões. Por que é o mundo das ilusões? Tá? A gente pode perceber quando nós vimos ali as tríades. Ele é o reflexo do reflexo. Tá? Ele é o reflexo, o primeiro reflexo é a tríade superior, o segundo reflexo é a tríade inferior. Então, por ser o reflexo do reflexo, ele apenas nos traz, não nos traz nitidez das verdades. Tudo é ilusório nesta tríade inferior. Todos os nossos 3 corpos são ilusórios. Tá? Quando o corpo astral é observado por clarividência, ele assemelha-se ao corpo físico, porém ele é circundado por uma aura ovoide, de cores brilhantes. É um astro brilhante. Essas cores se movem constantemente, pois sendo formado de matéria mais sutil que os éteres, ou seja, mais sutil que o nosso corpo etérico, né? Seu poder vibratório é mais intenso. Ele é próprio da 4ª dimensão. E a gente viu isso nesta imagem aqui, ó. Ele é um corpo ovoide que reflete várias cores. Tá? Suas partículas se movem tão rapidamente que, quando unidas, formam figuras as mais variadas possíveis, conforme os sentimentos que as animam, né? Que os animam. E a gente pode ter uma noção disto até pelos nossos próprios sonhos, não é, pessoal? Os sonhos, né? Eles apresentam, a gente vê que eles apresentam diversos ambientes. Às vezes, há um enredo, né, no nosso sonho com diversos ambientes. Então, dá para a gente perceber o quanto, quer dizer, em pouco tempo, o quanto a gente viaja, o quanto a gente modifica as figuras, as imagens que retornam ao nosso cérebro físico, né? Então, pelos sonhos, a gente tem uma noção da rapidez com que essas partículas astrais se movem. Conforme o sentimento do ser, assim será a cor predominante de seu corpo astral. Assim como o duplo etérico, não é? O corpo astral também possui funções relevantes. A primeira que nós vamos destacar é de servir como ponte entre o corpo físico e o corpo mental, e vice-versa. Aqui nós estamos vendo, ó. Ele é uma ponte entre o corpo físico e o corpo mental, tá? E vice-versa, né? Porque toda energia que vai, existe uma outra também que chega até a nós. A outra função dele seria transformar as vibrações captadas no mundo físico, né, pelos órgãos sensoriais, em sensações, recebendo aí um colorido. Isso também nós vimos lá quando nós vimos o corpo físico, não é? O corpo físico recebe vibrações dos órgãos dos sentidos, tá? Que são levadas ao cérebro físico, através do sistema nervoso, e o cérebro físico passa pelo corpo etérico, tá? Essas vibrações. No corpo etérico, nós temos um cérebro etérico que funciona como uma tela, tá? Uma
uma tela que só vai captar aquilo que for significativo, tá? E aí esse corpo é passado, essas vibrações são passadas para o corpo astral, transformada em sensações, tá? E depois, futuramente, essas sensações são passadas ao corpo mental através de percepções. Adicionar uma outra qualidade, né? Uma outra função desse nosso corpo astral, esse corpo das emoções, é adicionar qualidade a certas sensações e convertê-las em sentimentos. Tá? Porque a maioria das nossas sensações são neutras. Por exemplo, eu estou aqui, né, falando para vocês. A minha mão está apoiada na mesa. Tá? Mas nessa hora, essa sensação, tá, que o meu sentido, né, o tato percebeu, era uma sensação neutra. Ela chega ao meu corpo astral, mas ela não é significativa. Porque nesse momento, o que é significativo aqui é a minha fala, é a minha visão, não é? São as outras percepções, e não a percepção tátil, a sensação tátil. Então, a maioria das nossas sensações que nós vivenciamos o dia inteiro, elas são neutras. Só quando elas adquirem, tá, a qualidade de agradável ou desagradável, é que ela se torna um sentimento para nós. Quando ela é agradável, ela está ligada ao sentimento de prazer. E ela desperta o que na gente? Ela desperta uma atração, que todos nós queremos sentir mais prazer. E quando essa sensação é desagradável, tá? Ela se torna uma dor. E induz o quê? Induz a gente à repulsão. Tá? Então, gente, o sentimento é um estado de vibração interna do corpo astral de cada ser, conforme suas vivências e nível de evolução. Então, se esse sentimento é um estado de vibração interna do nosso corpo astral, tá certo? O que poderia não ser saudável nessa etapa, meus amigos? Alguém dá alguma fala sobre isso? Sandro? Repete aí, Rô, como é que é a questão? Se o sentimento é um estado de vibração interna do corpo astral, tá? Conforme nossas vivências e nosso nível de evolução, e se nós agora já conhecemos que a sensação pode se transformar em sentimento agradável, ligado ao prazer, e se desagradável, ligado à dor, o que poderia não ser saudável nessa etapa? Talvez, em vez de a gente deixar que as nossas emoções tomem a decisão de escolha, né? O próprio plano astral escolher, uma influência externa a gente, né? Uhum. Talvez uma coisa nesse sentido não seja muito útil, né? Certo. Seria, né, a gente teria que ter um controle maior, né, das nossas emoções, não é? O autor nos diz que o controle dos desejos é uma das tarefas mais difíceis e necessárias que o candidato à iluminação tem de empreender desde o começo e que só é completada somente quando ele está quase no limiar do nirvana. Nossos sofrimentos e provações mais severos originam-se de nossa luta com nossa natureza de desejos. Então, olha a dificuldade que nós temos, tá? Porque o candidato à iluminação, aquele que está mesmo empenhado no caminho, ele só consegue completar esse desapego a essas emoções somente quando ele está próximo do nirvana. Tá?
Então, isso é para a gente ver o quanto nós somos apegados às nossas emoções, o quanto nós gostamos de vivenciá-las, o quanto a gente está ligado, né, a estas emoções. Ele também fala para a gente... Dentro do que eu coloquei, a gente entender que a emoção, cada um tem as suas próprias emoções no seu corpo astral, mas quando eu não tomo as rédeas disso, as emoções que flutuam no plano astral próximas de mim, eu capto isso, que é a emoção dos outros, do próprio plano astral. E eu não coloco a minha como nos trilhos, né, digamos assim, na linha correta, né? Se eu não consigo avaliar como é que são as minhas emoções, eu fico vulnerável e capto no ambiente. Certo. Ele também nos alerta que, quando desejamos controlar nossos desejos, tá, temos de nos habilitar primeiro a compreendermos a natureza desses desejos, bem como saber claramente onde aplicar o freio na série de transformações em nossa consciência. Então, uma coisa importante que pode nos ajudar muito é a gente compreender a natureza dos nossos desejos. Porque, à medida que a gente vai compreender essa natureza, compreendendo, a gente pode aplicar o devido freio a ela. E nos próximos, a gente vai ver, ele vai dar um caminho para a gente aprender a fazer isto. Tá? E Buda considerava que a causa do sofrimento era o apego, que significa tanto pelo desejo de prazer, quanto o medo ou repulsão pela dor. Tá? E a gente pode perceber isso agora, nesses tempos de pandemia, não é? O quanto a gente ainda está apegado às nossas emoções, aos nossos medos, né? A repulsão que a gente tem, a dor. Então, tudo isso está muito claro nesse momento. O apego é a causa do sofrimento. Sem o apego, não há sofrimento, porque só há, segundo Buda, só há compaixão. E a compaixão nós sabemos que é a lei divina se fazendo presente. Tá? Então, os mestres, como eles já se desapegaram dessas emoções, tá? Eles só têm, eles mantêm a tranquilidade deles, porque eles estão baseados na compaixão, e eles sabem que a vida tem uma lei divina que governa, e todos nós estamos presos ao nosso karma. Então, com essa compreensão, o mestre, ele não sofre pela humanidade, ele só tem compaixão pela humanidade. Tá? E aqui nós podemos ver, se vocês estiverem com o livro aí em mãos, vamos ver a página 67 e 68. Tá? Vamos aqui a esse parágrafo que ele fala. Tomemos alguns exemplos concretos, está bem embaixo, tá? Abaixo do meio da página. Tomemos alguns exemplos concretos para explicar o que queremos dizer. Suponhamos que eu me sente para uma refeição. Um determinado item em meu alimento entra em contato com meu paladar, afeta as papilas do gosto, principia vibrações físicas que vêm aparecer como uma determinada sensação no corpo astral. Se o prato, quer dizer, ele está dando um simples exemplo nosso de apego, tá? Se o prato é saboroso, a sensação causada naturalmente será agradável. Quando acaba o prato, a sensação desaparece, lógico. Mas a memória, a vista do mesmo prato, ou por associação de ideias, pode no futuro despertar o desejo de experimentar essa sensação novamente,
desejando ter o gosto desta iguaria. Então, quer dizer, a gente vai se alimentar, uma refeição, no momento em que a gente come, a gente vai ter a sensação do prazer, se ele for agradável, ou não prazer, se for uma coisa que não ficou saboroso para nós, tá? E isso, a partir do momento que nós acabamos o nosso almoço, a nossa refeição, essa sensação cessa para nós, no corpo astral, tá? Mas ela é mantida na memória. Então, todas as vezes que algo invocar, uma palavra invocar, né? Alguém falar, nossa, o nhoque, na mesma hora você busca na memória, tá? Nessa ligação que existe entre os corpos, né? Você busca na memória e, nesta hora, o teu prazer é chamado. Na mesma hora, as papilas gustativas já começam a produzir a saliva e você já tem a vontade, outra vez, de experimentar o prato, caso ele tenha sido agradável. Tomemos outro exemplo. Ele deu exemplo simples da nossa vida diária, tá? Tomemos outro exemplo. Saio para um passeio e, ao passar por um jardim, noto um determinado odor que agrada ao meu sentido do olfato. Desvio e encontro a flor da qual emana o cheiro. Desejo, então, possuir em meu jardim esta árvore, de modo que eu possa ter outra vez a sensação agradável do cheiro. Tais exemplos podem ser multiplicados, mas estes dois servem para ilustrar o ponto em questão e possibilitar-nos a entender o princípio fundamental do controle dos desejos. Tá? Para a gente ver o quanto ele é difícil, viu? Aí, na página 68, gente, a mudança na consciência contra a qual aqueles que desejam ser sem desejo devem estar em guarda e, se possível, prevenidos. É a atração e a repulsão, o aparecimento do desejo de experimentar a sensação, se for agradável, e evitá-la, se for desagradável. Tá? Então, ele mostra para a gente isso. A gente tem esse desejo, tanto o desejo para o agradável, quanto o desejo de repulsa para aquilo que for desagradável. E ele continua aqui. A maior parte de nossas sensações visuais ou auditivas não são nem agradáveis nem desagradáveis, como a gente já falou, né? São apenas o que se chama percepções neutras da mente. O homem que não compreende a natureza do desejo ou não está resolvido a controlá-la, se vê constantemente envolvido nas atrações e repulsões, cadeias que o prendem nos mundos inferiores, à roda de nascimento e morte. Enquanto sábio, tendo-se tornado sem desejos, anda pelo mundo, entre as mesmas atrações, passa pelas mesmas experiências e, no entanto, por não permitir que sua mente estabeleça qualquer conexão com os objetos do desejo, permanece livre. É necessário compreender que não há mal em sentirmos prazer quando temos certas experiências. O prazer é resultado natural dos contatos entre o corpo e os objetos que causam prazer. A dificuldade aparece quando permitimos nossa escravidão a um objeto pelos laços de atração ou repulsão. É aquilo que o Sandro falou, né? A dificuldade nossa é quando a gente se faz escravo desses desejos. O homem bastante forte para não ser afetado por prazer ou dor, enquanto vive entre os objetos que dão prazer ou dor, é o verdadeiro Vairagi, é o verdadeiro Manu, semideus. Não aquele que teme ser apanhado na rede do desejo e se conserva afastado. Esse homem terá, cedo ou tarde, que se pôr em campo aberto entre as tentações para aprender e colocar-se acima delas. Então, gente, não é que a gente vai viver isolado dos prazeres, pelo contrário, nós temos que viver no mundo, consciente desse mundo,
mas não nos apegarmos, não nos tornarmos escravos desse prazer. Tá? Vamos lá. Uma outra função, então, do nosso corpo astral é atuar como veículo, independente da consciência. Durante o sono, né, o corpo astral deixa o corpo físico e passa a funcionar como veículo independente. Tá? Embora continuem ligados pelo cordão de prata, né, o corpo físico com os demais corpos, né, o corpo astral, né, ficamos no mundo dos sonhos, onde fazemos nossa viagem astral em qualquer um dos subplanos do astral, o que também pode ser feito em vigília, bastando focalizar a consciência no astral. Mas, ao acordarmos, normalmente encontramos dificuldades em trazermos as claras recordações daquele mundo de quarta dimensão para o nosso cérebro de terceira dimensão. Então, muitas vezes, nossas lembranças possuem imagens distorcidas, sem coerência. Então, aqui justifica exatamente os nossos sonhos. Quantas vezes sonhamos e quando acordamos, mas que coisa sem nexo, não sei, não consigo ligar uma coisa ou outra. A gente lembra de tudo parcialmente e, às vezes, não tem a menor conexão. Justamente em função daquela primeira lá nossa que nós vimos, que as partículas trabalham, né, numa velocidade muito intensa, vibram numa velocidade muito intensa, tá? E também, segundo isso, não é? Segundo a transferência da quarta dimensão para a terceira dimensão. Mas, após a morte física, a vida continua no corpo astral. E vamos para este mundo com todas as nossas virtudes e os nossos defeitos, vivenciando as emoções com maior intensidade, uma vez que não há mais o cérebro físico para amortecer as vibrações vindas do astral. Então, gente, uma pessoa que né, que deixa o nosso mundo físico, né, que faleceu, né, no caso, com determinado vício, ele fica no astral com desejos muito mais intensos, da substância fruto do seu vício, né? Então, nesse momento, nos cabe uma reflexão. O que desejamos vivenciar intensamente em nosso pós-morte físico? Não só no nosso pós-morte físico, mas o que a gente deseja vivenciar nesse plano astral, até quando estamos dormindo? Se não controlarmos as nossas emoções do dia, corremos o risco de ter uma vida astral noturna, no sono, né? Muito violenta, muito infeliz para nós, não é? De vivenciarmos coisas muito infelizes, porque vamos transferindo tudo isso para o mundo astral. Então, essa é uma questão muito séria. O que nós desejamos vivenciar intensamente? E todos nós sabemos que nós passamos muito mais tempo na nossa entre-encarnações, né? Entre as encarnações, tá? O tempo é muito maior do que o nosso tempo vivido aqui na Terra. Então, a gente tem que ter essa preocupação, tá? O que eu estou vivenciando, o que eu estou me permitindo vivenciar enquanto emoção, para que o meu sono seja tranquilo, para que, se em algum momento eu seja retirada deste mundo, né, eu vá viver intensamente. Tá? Uma outra função do nosso corpo é armazenar experiências astrais e transmiti-las ao corpo causal. Ou seja, isso nós já vimos, né? Com o corpo físico, tudo é transmitido ao nosso corpo causal na tríade superior, todas as nossas vivências. Não só as emoções vivenciadas durante a encarnação, mas também as vivenciadas após a morte do corpo físico, que são repassadas ao corpo causal, através do átomo astral permanente. Tudo é gravado, é um disquete, né? Antigamente era disquete, é um pendrive nosso, né? Tudo é gravado nesse
átomo. Eu ainda sou do tempo do disquete, viu, gente? Talvez vocês jovens nem conheçam mais. Então, Eu também. hein? Conhece? Eu também. E era aquele disquetão grandão, hein? Ah, então tá. Então, gente, a tecnologia é tão rápida, né, que tudo está mudando. Daqui a pouco não tem mais pendrive e assim vai. Então, mas na nossa vida lá, né, emocional, tudo é gravado nesse átomo permanente astral. E este átomo permanente astral vai ser repassado, né, ao nosso corpo causal, vai ficar tudo gravado lá. Então, neste ponto dos estudos, é bom lembrarmos que, na verdade, passamos por quatro mortes entre uma encarnação e outra. Nós temos a morte do corpo físico denso, é a primeira. Depois nós temos a morte, nós já falamos isso lá no estudo anterior, do corpo etérico. Em 72 horas após a morte do corpo físico, o corpo etérico também se dissolve. Depois nós vamos ter a morte do corpo astral. Ele também, nós vamos passar um longo período pós-morte na vida astral, né, no plano astral, e depois disso ele também vai se desintegrar, porque todos esses corpos fazem parte da nossa personalidade, e a personalidade ela se desintegra. E é por isso exatamente que tudo que nós vivenciamos nestes corpos ficam gravados nos átomos e nas moléculas permanentes para que sejam repassados ao nosso corpo causal, tá? Para a programação da nossa futura encarnação novamente. Isso também vai acontecer com o nosso corpo mental inferior, tá? Todos eles se dissolvem. Mas com a morte do corpo astral e desintegração de suas partículas, o átomo astral permanente é recolhido no corpo causal, transmitindo-lhe o conjunto de essências dessas vivências emocionais. Ou seja, nem todas as nossas emoções, as nossas vivências, vão passar para o corpo causal. Só aquelas que tiverem algum significado superior, tá? Ainda bem, né? Você imagina, briguei com a minha vizinha, pensei mal do fulano, fiz isso, entendeu? Senti raiva, quer dizer, imagina se tudo isso seria recolhido no nosso corpo causal. Ainda bem que não. Há uma seleção e só a essência dessas vivências emocionais que possuem significados, tá? Para significados kármicos, né? Alguns significados de evolução são passados para o corpo causal, tá? Então, agora vamos para... Quer dizer, após a gente conhecer, então, as funções, né, do nosso corpo, agora nós vamos passar para um próximo passo, que é o passo do controle dos nossos desejos e emoções. Nós vimos como funciona, quem é o nosso corpo, como ele funciona. Agora nós vamos ver como controlar esses desejos, como controlar essas emoções, não é? E a gente sabe que não trata de situações fáceis, é uma tarefa bem difícil, tá? Mas como alertado anteriormente, antes, porém, faz necessário conhecermos melhor a natureza. Como ele alertou lá na frente, né? A gente tem que conhecer primeiro a natureza dos nossos desejos, das nossas emoções, sem a qual o sucesso no controle vai ser de muito pouca probabilidade. Então, gente, a primeira relação que nós temos que conhecer é a relação desejo-vontade. Tá? Quando a gente fala de vontade, a gente lembra exatamente do tripé, não é?
da manifestação, não lembramos? Tá? Que é vontade, sabedoria e atividade. Pois é, então vamos lá. Relação desejo e vontade. Vamos ver que vontade é essa. A natureza essencial do desejo é a atração de uma pessoa para objetos que lhe dão prazer e repulsa para os que lhe causam dor. Isso também nós já sabemos. Esta atração ou repulsa mostra a presença de uma força. Tá? É uma força que nos move para buscar o prazer ou evitar a dor. Tá? Que, em essência, é a mesma força da vontade superior, tá? Pois o desejo, de certo modo, é reflexo da vontade no astral, onde a energia do eu inferior, é atraída por objetos externos, enquanto a vontade espiritual do eu superior, ela é impessoal e voltada para a realização do propósito divino. Então, gente, há uma grande diferença, tá? A vontade divina, a vontade do eu superior, ela é impessoal. E ela é voltada só para a realização dos propósitos divinos. Mas essa vontade se reflete também nos nossos corpos inferiores. E no momento em que ela se reflete nos corpos inferiores, o corpo inferior, quando não purificado, ele transforma essa vontade nessa força de busca do prazer e de repulsão à dor. Tá? Ele pode fazer isso. Se ele não está preparado, se ele não está purificado, ele usa essa força de uma forma inadequada, não com os propósitos superiores, mas com os propósitos inferiores. Tá? Então, gente, é a impureza do nosso eu pessoal, do nosso eu inferior, tá? Que degrada a vontade em desejo. Ele degrada a vontade superior em desejo. Deu para entender? Não é? É tamanha a nossa impureza, tá? Do nosso eu inferior, que ele consegue transformar essa vontade espiritual em vontade de desejo dentro do corpo astral. Tá? Assim também, como nós vimos no corpo físico, essa vontade também atua. Tá certo? No nosso corpo físico, com o domínio do próprio corpo físico. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e o nosso corpo diz para nós: ah, não, chega, você está cansada, não vai não. Entendeu? Não vai fazer isso não, você está cansado, vai descansar, o corpo quer descansar. Entende? Porque a vontade ali também está dominada pelo inferior, tá? E aí a gente precisa buscar a vontade superior para fazer exatamente aquilo que talvez a gente tenha que fazer, tá? Então, lá também no corpo inferior, a gente percebe essa vontade que é dominada pelo eu inferior, tá? E aí, gente, a gente tem aqui alguns exemplos, ele mostra alguns exemplos de desejos, tá? Onde nós temos desejos pessoais, como ficar rico, ouvir uma música, são desejos pessoais nossos. Ele sempre mostra coisas bem inferiores e algumas coisas ligadas ao superior, né? Como desejo de ficar rico é um desejo bem inferior nosso, tá? E o desejo de ouvir uma música já é um desejo um pouco mais elevado, apesar de pessoal, ele é mais elevado. Desejos sensuais, desejo de ajudar a própria família a viver confortável e decentemente. Muitas pessoas têm esse desejo muito aguçado, né? De ajudar a própria família, para que eles possam viver confortavelmente, decentemente. Desejo de servir a pátria, desejo de servir a humanidade, desejo de reunir a vontade pessoal à vontade do Supremo espiritual, tá?
E aí ele mostra para a gente que, à medida que descemos nessa série, podemos observar que o desejo vai se fundindo à vontade divina, à vontade espiritual, tá? Em sua forma mais elevada. Então, ele começou pelos desejos bem pessoais, desejos sensuais, que também é pessoal, o desejo de ajudar a própria família, também é um desejo bem pessoal, mas de uma certa forma um pouco egoísta, mas já de um pouco mais de doação ao outro. Aí vem o desejo de servir a pátria, aí ele já começa os desejos mais superiores, ou seja, a vontade inferior está sendo dominada pela vontade superior, está se colocando à disposição da vontade superior, que é o desejo de servir a humanidade e o desejo de reunir a vontade pessoal à vontade do Supremo, a vontade divina. Tá? Deste relacionamento entre desejo e vontade, observamos como a eliminação, então, gradual desses desejos pessoais de um indivíduo tende a tornar suas ações cada vez mais puras. Por aqui, deu perfeitamente para a gente observar isso. À medida em que a gente vai se voltando para o desejo da coletividade e não da individualidade, não é? As nossas ações vão se tornando mais puras. E aí voltamos aqui ao livro para ver a página 71, por favor. No meio dela também, mais ou menos, no parágrafo, ele fala: quando surge o desejo por qualquer objeto, imediatamente a mente pensa em meios e modos de satisfazê-lo. E se o desejo é suficientemente forte e persistente, segue-se mais cedo ou mais tarde a ação. Nessa procura de toda espécie de objetos desejáveis, o indivíduo fica constantemente ocupado, ganha experiência e desenvolve os vários poderes da mente. Nos estágios mais avançados da evolução, com o despertar do discernimento ou viveka e a progressiva eliminação dos desejos pessoais, a vontade gradualmente ganha ascendência e vem a ser a força motora da ação. E a ação assim purificada torna-se cada vez mais impessoal e um reflexo da vontade divina. Lindo isso, né, gente? É possível. É um trabalho muito árduo. Lógico que nós vamos levar várias encarnações fazendo esse trabalho, né? Mas a partir do momento que a gente desperta para isso, que a gente toma conhecimento, né, disto, o nosso desejo começa a aumentar, o nosso desejo realmente de deixar o nosso eu pessoal e partir para o eu, né, em ações do eu coletivo, do eu superior. Então, é possível, é um trabalho muito árduo, mas é possível. Então, vamos lá. Agora, uma outra relação importante a ser estudada, quer dizer, nós estudamos a relação desejo-vontade. Uma outra relação muito importante na natureza do desejo é a relação desejo-pensamento. As emoções, embora derivadas dos desejos, formam uma classe separada, uma vez que resultam parcialmente da atividade do corpo astral e parcialmente da atividade do corpo mental. Esses dois corpos estão muito interligados, quer dizer, os três estão interligados, né? Na verdade. Mas mente e emoção está muito interligada. A emoção é, portanto, um estado complexo de consciência em cuja constituição entram desejo e pensamento. Mesmo que certas emoções possam parecer tão não óbvio, né? Mesmo que certas emoções possam parecer não óbvio, mas ao analisá-las, percebemos a presença dos três elementos:
a atração, o sentimento e o pensamento, em diferentes proporções e intensidades. Tá? Ou seja, a nossa atração vai gerar um sentimento, mas esse sentimento leva logo em seguida a um pensamento. Ou o contrário, um pensamento nosso leva a gente a um sentimento e a uma atração, né? Exemplo, admirar um pôr do sol. O desejo prazeroso nos leva a um sentimento de paz. E o pensamento é ativado na admiração da beleza do momento. E, às vezes, de recordações, ou, quem sabe, até de decisões. Né? Muitas vezes, quando a gente está admirando um pôr do sol, esse traz várias recordações, ou trazem até alguns problemas que a gente está vivenciando. E, nesse momento, às vezes, a gente tem até uma certa luz para tomar algumas decisões. Então, quer dizer, sentimento e pensamento, eles estão muito interligados. Tá? Não há, às vezes, como até separar um do outro. Uma coisa já puxa a outra de imediato, entendeu? E isso é muito importante para nós, né, no controle dos nossos desejos. Porque se o pensamento puxa um desejo muito rápido, então a gente tem que aprender a controlar esses dois corpos simultaneamente, não é? Esta íntima relação desejo-pensamento vem nos mostrar a inter-relação de nossos corpos inferiores. E quanto devemos trabalhá-los, criando hábitos saudáveis de pensamentos, de falas, de ações, tá? Para o cultivo de virtudes, que nos levem a emoções amorosas e a livrarmos dos vícios que nos trazem emoções ligadas ao ódio, à dor, não é? Então, olha o quanto é importante a gente criar esses hábitos saudáveis de pensamentos, de fala, né? O Sandro, sempre nas palestras dele, durante os nossos encontros que ocorriam, né, pessoalmente, ele sempre falou que a gente deve falar uva, né? Nos policiarmos para que a nossa fala seja sempre uva, ou seja, útil, como é que é, Sandro? É útil? Útil, verdadeiro e amável. Verdadeiro e amável, né? Se não tiver essas 3 características, melhor não dizê-lo. É melhor a gente se calar e tentar modificar o pensamento, não é? Então, é muito importante, gente. Por essa inter-relação, a gente vê que, olha só, está agindo o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Tá? Os 3 estão hiper interligados. Então, quando a gente controla um, a gente já tem que pensar em controlar o outro e o outro ao mesmo tempo. Tudo é uma coisa só. Isso mostra, não há separatividade. A gente está separando aqui nos estudos, mas é uma forma didática. Mas tudo isso ocorre de uma única vez com a gente, né, nas nossas vivências. Tá? Bom, vamos lá. Não, peraí, deixa eu voltar aqui que eu ouvi. Uma vida virtuosa é necessária como fundamento para uma vida mais elevada do espírito. Então, uma vida virtuosa é necessária como fundamento, tá? Para nos levar a uma vida mais elevada de espírito. Aí vamos lá na página 73, gente. No meio dela também. Acho que ele sempre põe as coisas importantes mais ou menos no meio da página. Pode parecer estranho ao homo comum que todos os seres humanos, ligados como são por laços invisíveis de unidade espiritual, combatam entre si, tentem destruir-se mutuamente e haja tanto conflito no mundo. Mas isso se deve ao fato de a mente inferior
cobrir e obscurecer a consciência de unidade e fazer cada centro de consciência sentir-se como se fosse uma unidade isolada e independente. Quando o obscurecimento é removido, a unidade espiritual é revelada. E é então impossível para o indivíduo odiar ou ferir qualquer pessoa. E a gente está vendo isso aí, não é, pessoal? Olha só essa coisa do Afeganistão. Olha que loucura esse Talibã, o que está acontecendo, não é? O homem combatendo o próprio homem. É uma loucura tudo isso. Quando a gente olha para a teosofia, a gente pensa, mas não é possível, nós somos todos irmãos. Como é possível isso? Tá? Então, quer dizer, é possível. É possível porque os nossos corpos inferiores obscurecem, não é? A vontade divina, o nosso Cristo interno. Então, com isso, o homem, o poder fala mais alto, não é? A ganância, o poder, a necessidade de conquista. Conquistar a terra para quê? Quem é maior que o outro? Entendeu? Existe todo governo, né? É necessário um governo, é necessário regras de convivência, tá? Mas o governo deveria só existir para regular essas regras de convivência, regular a nossa economia para que todos tivessem direito a tudo, entende? Mas não, eles usam tudo isso em função de um poder. Né, o poder, a ganância, quer dizer, é o eu inferior falando mais alto. Achei muito bonita essa parte. Aliás, tudo em teosofia é bonito. Tudo em teosofia é profundo. Bom, agora, após a gente conhecer, então, a natureza, né, nós vimos as relações, a natureza dos nossos desejos, então, assim, a gente pode entrar exatamente no controle, desenvolvimento e purificação do nosso corpo. E aí ele fala que o primeiro passo é aprendermos a nos dissociarmos de nossos desejos, nossas emoções e sensações, ou seja, deixarmos de nos identificarmos com eles. Tá? Enquanto sentimos que somos nossos desejos, que somos as sensações de prazer ou dor, não estaremos aptos a controlar o nosso corpo astral. Então, o primeiro passo para a gente é a não identificação, é nos dissociarmos. Eu não sou a minha emoção. Nós não somos as nossas emoções. Elas existem, elas vibram lá no corpo astral, mas elas não nos representam, entendeu? Quando um desejo brota em nosso coração, devemos compreender que este não passa de uma vibração em nosso corpo astral, a qual podemos mudar se desejarmos. Nós podemos mudar o tipo de vibração se desejarmos. Se desejarmos controlar nosso corpo astral, devemos estar atentos às diferentes espécies de desejos e emoções que nos invadem constantemente, observando-os, examinando-os impessoalmente. É como se a gente se colocasse, né, do lado de fora dessa emoção. É um processo bem difícil, porque normalmente as emoções são muito intensas dentro da gente. Então, é um processo bem difícil a gente se colocar do lado de fora da emoção e observar. A minha terapeuta me diz que eu tenho que botar é como se eu botasse uma cadeirinha, tá? E no momento em que eu tiver uma emoção, principalmente as desagradáveis, né? Porque as agradáveis, embora todas as duas têm que ser controladas, né? Porque senão o prazer vai gerar um vício na gente. Então, a gente põe uma cadeirinha, você se sente numa cadeirinha no meio do turbilhão de emoções, e aí você banca o observador silencioso. Você vai observar. Você tem que parar um pouco e observar. Onde eu estou indo? Que caminho é esse? O que está me levando? Esta não sou eu. Entendeu?
Então, nós temos que botar a cadeirinha lá e examinar impessoalmente. Só assim, através do discernimento, será possível a eliminação dos desejos e emoções mais grosseiros, até que um dia nos tornemos senhores absolutos de nossa vida emocional. Tá? Então, quer dizer, é um processo longo, é um processo bem difícil, mas possível, né? E esse exercício de botar a cadeirinha, eu tenho tentado praticar, entendeu? O máximo que eu posso, eu tenho tentado praticar. Às vezes eu me envolvo na emoção muito rápido, mas daqui a pouco eu penso na tal cadeirinha e sento nela para ver o que está acontecendo. Entendeu? Então, em alguns momentos, eu tenho conseguido me sentar nessa cadeira, mas é um trabalho muito árduo. O autor ainda nos aconselha: o que podemos fazer de imediato é evitarmos a expressão de desejos e emoções que não se encontram alinhados com nossos ideais, permitindo somente aqueles que nos ajudam a trilhar o caminho da evolução do nosso florescer. Então, quer dizer, o primeiro passo de imediato que a gente pode fazer é tentar evitar a expressão de desejos e emoções que não estejam em consonância com aquilo que nós queremos trilhar, não é? Esse é o primeiro momento. Aí vamos aqui à página 77 do livro. Bem aqui, um pouquinho abaixo do início, vem aqui. É uma disciplina longa, vê se vocês localizam em quem vai ler, na página 77. É uma disciplina longa e difícil, e o grau de sucesso a atingirmos depende de nosso estágio de evolução, da intensidade do nosso esforço e do zelo com que atacamos o problema. Aqueles em que os princípios superiores de Buddha e Atma estão desenvolvidos em grau adequado, encontrarão a paciência e o poder necessários dentro de si mesmos para completar o trabalho, enquanto outros, menos desenvolvidos, cedo ficarão cansados da tarefa tediosa e desistirão dela, considerando um ideal inatingível. Então, quer dizer, aquele que já tiver algum discernimento maior, tá? Ele vai se empenhar nessa luta difícil, mas ele vai se empenhar nela. Mas aqueles que não estão com o Budi, né? Com a sabedoria e com a força do espírito desenvolvido, vão desistir no caminho. Vão achar que isso é muito difícil, eu não consigo, e vão desistir nesse caminho. E ele completa aqui, mais um pouco embaixo. É somente em condição de pressão e tensão que podemos adquirir o domínio consciente sobre nossa natureza inferior, o que é um pré-requisito para nosso desenvolvimento espiritual. É somente quando vivemos cercados de objetos atraentes que podemos desenvolver o desapego. É somente quando temos de lidar com pessoas que antipatizam conosco, que contrariam ou mesmo nos odeiam, que podemos desenvolver paciência e serenidade sublimes, que são a marca do domínio sobre o eu inferior. É fácil ficar calmo e imperturbável quando estamos em circunstâncias tais em que nossa paciência não é posta à prova. É fácil ser virtuoso quando não há tentações, mas somente aquele que permanece calmo e puro em circunstâncias difíceis deve se considerar senhor de sua natureza inferior. Tá? Devemos recusar fugir de circunstâncias difíceis, não podemos recusar, ou mesmo penosas, em que frequentemente nos vemos envolvidos. Então, quer dizer, o nosso crescimento se dá com dificuldade, tá? E a gente pode perceber isso tranquilamente. É fácil meditar
quando tudo está em silêncio, né? Na calma da noite, tudo em silêncio, aí a gente vai meditar. É uma beleza. A gente consegue, em pouco tempo, estar um pouco mais conectado. Agora, vai conectar quando os vizinhos estão todos fazendo barulho, as panelas estão no fogão, entende? A casa está em alvoroço, e aí você vai meditar. É muito mais difícil. Então, quer dizer, esses são o que ele mostra. Tudo, quando está muito calmo, é muito fácil para a gente não está sendo atraído por nada, a gente está entendeu? Fugindo dos desejos, das atrações, é muito fácil. Mas vai manter o equilíbrio quando tudo está do nosso lado e a gente está no olho do furacão, não é? No olho da tormenta. Aí está aí sim, aí está o nosso grande exercício. Bom, ele ainda nos indica a estarmos atentos às pesquisas recentes da psicanálise. Eu achei muito, muito bacana isso, o momento em que ele faz uma alusão à psicanálise, tá? Então, a gente tem que estar atento sobre o perigo de se reprimir emoções e desejos, que, quando reprimimos, passam forçosamente às regiões subconscientes da mente, gerando sintomas patológicos conhecidos como complexos. Então, para quem não tem muito conhecimento da psicanálise, né? Os complexos, gente, é tudo aquilo que a gente reprime em nós mesmos. São situações mal vividas da gente, que a gente deseja esconder de nós mesmos, tá? São situações de dor ou até de prazer, de dúvidas, entendeu? É aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos, que a gente tem medo de enfrentar. E a gente, então, joga tudo para debaixo de um tapete e vai empurrando para o nosso subconsciente, tá? E deixamos tudo lá quietinho, né? Como se debaixo do tapete essa sujeira nunca viesse à tona, porque eu não quero vivenciar de novo, não quero me envolver com isso outra vez. Mas não é bem assim. Por isso que ele pede que a gente olhe um pouquinho na psicanálise e veja sobre o que é a repressão, tá? Esses complexos acabam por interferir na nossa vida emocional, mental e física, influenciando nossos comportamentos. Ou seja, a gente está fugindo da coisa e aí ela acaba nos impelindo a ter determinados comportamentos e a dificultar a nossa purificação do nosso corpo astral, das nossas emoções. Mas ele fala que o ponto em questão é que as emoções e desejos representam energia psíquica. Aí, já voltando à teosofia, eles representam energia psíquica. E, de acordo com a lei de conservação, essa energia não pode ser aniquilada, mas ela pode ser mudada. Tá? E aí vem uma frase, né, de Jung: o mal que eu evito me faz mal. Eu vejo muito isso nos meus cursos de psicanálise. Porque em dado momento ele emerge com toda a força. Aquilo que eu joguei debaixo do tapete, a sujeira debaixo do tapete, num dado momento, alguma situação nos faz voltar lá e buscar aquilo. Então, não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tem que enfrentar todas as emoções que nos vêm, tá? Se não queremos um desejo, devemos parar de gerar essa energia ou mudá-la para uma outra forma desejável para nosso progresso. Tá certo? Então, não temos como evitar. Não temos como evitar a nossa raiva, às vezes, em determinadas situações. Mas você tem como parar essa energia dela e modificá-la. Usar o discernimento nesse momento e falar: epa, por que eu estou nutrindo essa emoção ruim dentro de mim? Por que eu estou nutrindo isso? E mudar essa emoção, tá? Mudar a energia dela. Mas como cessá-la?
Cessamos de gerar energia quando compreendemos o desejo de maneira tão completa, quer dizer, olhamos a natureza desse desejo, analisamos, sentamos na cadeirinha, tá? Tão completa que simplesmente nos colocamos acima dele. A gente vai falar, epa, eu não sou isso, não é isso que eu quero para mim. Tornamos tão conscientes de nossa verdadeira natureza que o desejo já não nos afeta, pois desligamos a energia motora que o mantém vivo. Tá? Essa é uma das formas. Tá? Bom, o segundo passo, gente, ele fala que é a purificação e desenvolvimento deste corpo. O refinamento, ou seja, a purificação do nosso corpo astral se realiza pelo constante exercício de controle sobre nossas emoções e desejos. Todo desejo gera uma emoção, e este gera um estado vibracional das partículas astrais, que será de intensidade variada conforme o nosso tipo de emoção. As emoções mais grosseiras, oriundas de nossos corpos inferiores, do eu pessoal, como raiva, ciúme, posse, medo, insegurança, ódio, revolta e tantas outras, provocam vibrações violentas no interior do corpo astral. No entanto, quanto mais desenvolvermos as emoções mais puras, mais harmoniosas, mais elevadas e desejos mais nobres, de amor, reverência, simpatia, devoção, compaixão, desejo de servir ao próximo, o desejo de estar próximo aos nossos mestres de sabedoria, de servir ao nosso mestre, mais delicadas serão as vibrações e mais refinado e puro se tornará, se tornará o nosso corpo astral, onde o mais leve impulso vindo do nosso eu superior lançará por todo o corpo astral vibrações harmoniosas e delicadas de natural beleza. Então, quer dizer, quanto mais a gente tiver domínio do nosso eu pessoal, das emoções pessoais, tá? Mais a gente se aproxima dos desejos mais nobres, e com isso a gente consegue alargar esse canal de transmissão do eu superior, tá? Das vibrações harmoniosas dentro da gente. Está acabando, viu, gente? Quando esse estágio de purificação é atingido, então o corpo astral torna-se realmente um instrumento adequado e eficiente da alma. Um instrumento vibrante, sensível, delicado e apto a refletir a consciência superior na inferior. Neste difícil empreendimento, o estudante de autocultura será muito ajudado pela prática regular da meditação. Esta abre aos poucos e alarga o canal entre o corpo astral e o veículo búdico, tornando possível a descida das energias que, por sua atuação no corpo astral, despertam emoções mais sublimes e nobres associadas ao desenvolvimento espiritual. Tá? Nossa vida diária nos fornece muitas oportunidades de adquirir controle sobre o nosso corpo astral, desde que nos dediquemos a essa tarefa com seriedade. Lógico, nossa vida diária é uma riqueza para o nosso trabalho espiritual. Muitos aspirantes não conseguem enfrentar essa provação, perdem a coragem e caem outra vez na antiga vida, com todos os prazeres provenientes da identificação com a natureza de nossos desejos. Por fim, gente, devemos perceber, tá, que nossas emoções, como algo exterior a nós, como observador silencioso, refletindo sobre essas emoções, sua natureza, e com a certeza de que não somos nossas emoções. Com isso, diminuiremos a intensidade vibratória da mesma, né? A gente vai diminuir aquela energia, né? Cortar a energia dessa vibração. E à medida que usarmos o discernimento, vamos sublimá-las,
substituindo uma emoção negativa por uma virtude oposta à mesma. Este, com certeza, é um bom caminho inicial para todos nós que desejamos ardentemente trilhar a jornada de evolução da consciência. Muito bonito esse estudo, né, gente? Obrigada mesmo, viu? Obrigada pela paciência de vocês. Desculpa as minhas dificuldades internas aqui, mas é um estudo muito bonito, não é? Eu cada vez fico mais motivada a ler mais, a estudar mais, a meditar, né? Estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo meditar, e isso tudo só vai ajudando a gente, impulsionando a gente nesse caminho, né? Bom, agora eu deixo a palavra com vocês. Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Tudo. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma colocação, trazer alguma colocação, consideração, fazer uma pergunta. A gente tem 5 minutos ainda da nossa reunião. Luciano, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Você está falando lá da parte do corpo astral e do sonho. E quando o sonho é desconexo, sem nexo algum, significa alguma coisa? Alguém poderia responder para mim? Ô, Luciano, esse plano astral, na realidade, a gente acessa ele ou na morte física ou no sono, né? No sono diário aí, sonho, né? E uma terceira possibilidade aí realmente em desconexo, né? A pessoa está com um corpo físico e acessa acordado, aí seria o distúrbio de alguma coisa mental, até poderia acontecer isso. Uma doença mental que poderia levar a essa percepção do plano astral enquanto a gente está com o corpo físico e acordado, né? Seriam essas 3 possibilidades. Agora, Luciano, a questão do sonho aí, que ele é o plano mais confuso de todos. A consciência se dá lá em 4ª dimensão, né? E a gente não está habituado a olhar pela 4ª dimensão, com o olhar da 4ª dimensão. Por isso que o sonho ele é tão desconexo assim. É um dos fatores aí que a gente considera que isso ocorra durante o sonho, né? E realmente, como a Rô comentou também, quando a gente perde o corpo físico e vai para a consciência astral, no corpo astral e no plano astral, ela pode ser muito dolorosa essa experiência, devido aos vícios que eu tenho aqui, coisas que eu carrego, até vícios emocionais, obviamente, né? Não só vício de produtos químicos ou de substâncias, mas de pensamentos, de emoções desalinhadas, né? Que a gente carrega. O que a gente carrega aqui no dia a dia vai levar para lá, né? Quando perder o corpo físico. Mas dentro do que você perguntou, porque é um dos planos mais confusos que tem aí. A sugestão é a leitura do livro Plano Astral, do Leadbeater, né? Que vai mostrar o que realmente acontece nesse plano astral. Uhum. Mais alguém quer comentar sobre essa questão que o Luciano trouxe? Ou fazer alguma outra colocação? Essa questão só. Luciano, eu acho que a vida da gente é um turbilhão de emoções, não é? O nosso dia, a gente passa por um turbilhão de emoções, tá? Então, esse acúmulo de turbilhão, tá, que a gente tem, às vezes não só do dia, de preocupações que a gente tem, coisas que a gente tem que resolver. Então, no momento em que a gente dorme, né, e que deixamos o nosso corpo físico e vamos lá fazer a nossa viagem astral, às vezes esses turbilhões que estão de preocupações e tudo mais, vibram lá e trazem coisas completamente distorcidas para a gente na volta, entende? Às vezes a gente viveu tanta coisa por lá, então há uma influência própria de nós mesmos, das nossas emoções, do nosso estado de ser,
E aí a gente, quando volta e lembra desse sonho, lembra, né? A gente lembra tudo distorcido, a gente fala, mas peraí, hoje eu dormi tão bem, eu estava tão bem naquela hora. Sim, naquela hora a gente estava ótimo para dormir, a gente não estava agitado, a gente estava tranquilo. E aí a gente fala, mas eu não estou entendendo nada, eu sonhei com coisas horrorosas, eu não tem nada a ver com a minha vida, o que, que é isso? Entende? Mas é justamente por isso. A nossa vida é um turbilhão. Você ouve um jornal e você tem várias notícias ruins, entendeu? Aí aquilo entra em você, mesmo que você acha que aquilo não ficou, mas aquilo ficou. Aquilo fica lá dentro de você, ruminando, entende? E aí, às vezes, quando a gente está no mundo astral, tem isso. Tem o problema da quarta dimensão, voltando para a terceira, entende? Mas também tem esse turbilhão que estava dentro de nós mesmos e que a gente não se deu conta que estava lá. E aí a gente vive coisas completamente sem nexo, entendeu? Acredito eu que esteja também relacionado a isso, com tudo que o Sandro falou e um pouco disso também, tá? Alguém mais quer falar, gente? Quer elucidar? Gratidão. Eu queria comentar, mas com base nas cartas dos Mahatmas. Um dos Mahatmas, ele, assim, de forma categórica, afirma que o plano astral não é um plano confiável. Em razão da plasticidade, é um plano que se altera numa velocidade extraordinária. Qualquer alteração em termos de pensamentos e emoções, os cenários eles se modificam instantaneamente. Ou seja, algumas visões obtidas no plano astral, segundo na visão dos mestres nas cartas, elas não são confiáveis. Não, e essa falta de confiança, essa dúvida com relação às expressões astrais, muitas das vezes confusas, como o Luciano citou, elas são resultados, primeiro, da nossa instabilidade, da instabilidade do observador ou do projeciologista ou de que alguém que fez uma projeção de natureza astral. Fora a instabilidade do ambiente, segundo as cartas dos Mahatmas. Mas, além disso, existe uma outra visão que afirma que o trabalho, né, no sonho é um trabalho de organização do nosso cérebro. E esse trabalho de organização, como se desse um boot em nossa mente, em que as coisas estão fluindo, se direcionando para os lugares onde elas devem ocupar quando nós estivermos em estado de vigília. Ou seja, o sonho, muitas das vezes confuso, existe uma linha de interpretação que afirma que é quase uma organização cerebral, uma organização neural dos neurônios, vamos falar dessa maneira. Então, existem muitas interpretações. E outro detalhe que não foi citado, os sonhos inteligíveis, perfeitamente lógicos, apresentando os locais, ruas e circunstâncias extremamente claras e extremamente didáticas. Nós ainda temos essa qualidade de um sonho que parece realidade, a ponto de, quando nós acordamos, ficamos em dúvida se foi onde é que está o sonho, né? Porque foi algo tão real, tão positivo, né? Tão vivencial também, né? Que nos leva a uma espécie de confusão, a uma espécie de dúvida em relação ao astral. Mas, de tudo isso que eu falei, o que me chama mais atenção é a visão do Mahatma sobre a confiabilidade das visões no plano astral. Eles são assim assertivos e taxativos. É um plano que um pé na frente e outro atrás, em razão da mobilidade, e eles usam a expressão plasticidade do plano. É isso aí, queridos.
É o plano das ilusões, né? É o mundo das ilusões. Não é tão confiável assim, né? Às vezes nos trazem até elucidações para ações da gente, Sim. mas na maioria das vezes não. E considerando a doutrina espírita, a tradição do espiritismo, é um plano completo, né? Uma expressão do plano físico em todos os detalhes, em todas as nuances. Haja vista a produção literária de Chico Xavier, Nosso Lar, e outras, a maioria das produções espíritas, eles refletem o plano astral, o plano espiritual, como uma cópia do plano terrestre, com cidades, com grupamentos e assim por diante. Então, Departamentos. a visão espírita, ela é muito interessante e, eu diria, aceitável também, porque, na verdade, ela reproduz o mundo terráqueo com algumas evoluções, uma tecnologia mais avançada e feitos extraordinários também. Mas, em linhas gerais, é uma reprodução da vida na superfície do planeta. É isso aí, queridos. Eu queria só agradecer rapidinho a presença da Elaine. Elaine é amiga do Zé Jorge. Bem-vinda, Elaine. Fique sempre à vontade para estar conosco. Obrigada, Sandra. Eu estou muito feliz. Você está me ouvindo? Então, Você está me ouvindo? Sim, eu estou muito feliz por estar aqui, podendo assim ter o privilégio de estar com esse grupo que eu estou conhecendo hoje e já agradecendo a oportunidade de estar aqui. Esses assuntos sempre me interessaram muito. Não digo assim que eu seja uma estudiosa deste assunto, mas eu já fiz curso superior de filosofia, de teologia, né? Assim, por gostar, por sentir uma atração muito grande por assuntos como esse que são abordados na teosofia. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, foi assim, um prazer muito grande, e se os nossos anfitriões, se vocês me aceitarem no grupo, eu ficaria muito feliz de participar com assiduidade e ter acesso, né, a livros, que eu já sei pelo José, que vocês têm livros para brilhantar, né, e para complementar todo esse estudo e fundamentar todo esse estudo. Então, estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. É uma honra nossa, Elaine, ter a sua presença. Obrigada, querida. Continue com a gente toda terça-feira. Sinta-se em família. Não é, Obrigada, Raquel? Sinta-se em família. Somos uma grande família. Rosângela, muito obrigada. Eu preciso disso. Todos nós precisamos. Isso nos fortalece. Obrigada. Olha, eu estou sendo muito bem recebido. Cheguei agora e tenho mais dúvidas se puder fazer mais perguntas. Que bom, Luciano. É Luciano, né? Luciano. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada. Estamos aqui mesmo para... Eu entendo assim, esses estudos que a gente faz nos complementam, nos deixam mais felizes quando a gente tem a compreensão das coisas, não é? Quando a gente as aceita, as compreende, né? Então, conhecer para crer, como dizia Santo Agostinho, né? Então, isso aí é ótimo. Eu estou muito feliz. Obrigada, Luciano. Então, muito obrigada, viu? Não. A nossa reunião se encerra às 8h30. Então, assim, como esse assunto, né, é muito, muito profundo, muito complexo, né, Rô? Ainda falei com você semana passada que ia começar, eu sabia que ia extrapolar o tempo hoje. Eu deixaria aberto, né, para quem puder ficar e quiser perguntar. Eu estou à disposição, não tenho compromisso agora, eu poderia ficar. E entendo, né, que a gente já encerrou o horário, e assim, aqueles que quiserem, que não puderem continuar, né, ficam à vontade para poder sair da reunião e voltar semana que vem. Raquel. Eu tenho mais perguntas. Aí a gente tem uma pergunta, que é o do Luciano, tá? Aí a gente vai fazer a fila, tá?
E eu também queria saber se a Rô pode ficar, né? Porque Posso? ela teria que responder. Tudo bem. Tá bom. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, tá? A gente vai dar continuidade aqui e agradeço, né, quem esteve presente, pela companhia e até a próxima terça, tá? Fica à vontade, quem não puder continuar com a gente. Obrigada. Gratidão. Gente, eu não vou poder continuar, que meu filho e minha netinha chegaram aqui, eu estou tendo que dar atenção a eles, tá? Muito obrigada a vocês, um beijo grande. Beijinho. Boa noite. Boa noite, eu também me despeço aqui, agradecendo a Rosângela mais uma vez a exposição de um assunto tão complexo que ela consegue colocar para a gente de forma assim tão simples, não é nem simples, de uma forma muito nítida, entendeu? E eu vou falar só uma frase que me chamou muita atenção quando ela leu, que é fácil ser virtuoso quando não há tentações. Mas somente aquele que permanece calmo e puro em circunstâncias difíceis deve se considerar senhor da sua própria natureza inferior. Eu achei assim essa frase super interessante. Tá bom? Gratidão, mas eu vou ter que me despedir de vocês. Namastê. Tá bom. Até terça. Oi. É a Luciana. Você vai sair também ou você vai seguir? Não, eu gostaria de fazer uma consideração. Nos nossos sonhos, se a gente percebe, assim, depois, a gente percebe que a gente está ali, a gente tem consciência de que a gente está ali. Tem sonhos que, depois que a gente desperta, a gente tem aquelas emoções desagradáveis no corpo, e outras não. Tem uns que a gente consegue ter um alinhamento, e depois você percebe que aquilo ali teve uma sequência, né? Você consegue pegar o fio, né? Você pega o gancho daquilo ali. Outros não. Mas o mais interessante é que a gente percebe-se consciente naquilo ali, né? Eu acho que isso é assim... Você vê que a gente não morre. Se percebe, entende? A eternidade no sonho. Então, isso que é legal. Eu tive um sonho, acho que foi em janeiro, não, eu acho que foi em fevereiro, final de fevereiro. E eu estava num lugar tão maravilhoso, é coisa assim, só a gente sabe, eu estava assim, fora de órbita. Eu não tenho dúvida disso. Que tudo que eu estava, né? Mas tudo assim que me apresentava era assim, de realidade diferente desse que teve aqui. Do mundo que a gente vive. Aí, depois, assim, através dos estudos que eu fui assim, analisando, porque ele foi tão real que até hoje ele me traz esses flashes. As lembranças, né? Sim, que foi o sonho mais perfeito. Eu estava assim, tudo era grande, as galáxias eram enormes, as estrelas, e dentro dos sonhos eu tive um pensamento assim, que não era justo. Tudo que era assim perfeito destransformou. Então eu vi que eu estava ali. As árvores eram imensas, tudo era assim, era realidade. É o que o Serginho falou, né? Não, perfeito demais. Então, assim, a gente percebe a eternidade, sabe? Esse sonho, para mim, ele foi assim... até hoje me traz lembranças, porque, às vezes, a gente até teve um sonho similar, mas, de repente, por não estar buscando, assim, esse tipo de conhecimento que a gente está buscando, né? A gente não percebe o significado daquilo ali. Mas depois que a gente está se auto-observando, né, a gente vê a lucidez do sonho, né? Ou não. Porque e às vezes a gente sente a presença da unidade, não é mesmo? Sim, eu senti isso. Percebe por isso que unidade. Depois eu fui perceber que eu estava fora de órbita. E cada dia eu fico assim, nossa, eu gostaria de entrar nesse sonho de novo. Mas assim, não vou forçar. O mais interessante, igual você falou aí,
que isso depende muito, assim, é plena, essa busca que a gente está fazendo é plena atenção a todo momento, de purificação das emoções, uma troca, uma barganha, assim, o tempo todo, é plena atenção mesmo, o tempo todo. Sabe? É um trabalho constante e árduo. Nossa, é porque é tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Não é uma escolha somente, né? Então, a gente percebe. Bacana isso. Luciano, vamos ver as suas dúvidas também, Luciano. Vamos lá. Sandro, Na página você 60... vai poder continuar, Sandro? Você vai ter que sair, né? Eu vou ter que sair, que o meu irmão está chegando aqui agora. Tá bem. Tá? Obrigada, Sandro. Um abraço a todos aí. Abraço. Obrigado, Rô. Um abraço. Então, a gente vai continuar aqui, né, na ordem que o Luciano pediu a palavra. Né? Eu também aqui quero. tem. Luciano. E Elaine. Na página 69, eu marquei uma frase que liga com a outra. Ele diz assim: o desejo, de certo modo, é o reflexo da vontade no plano astral. O que quer que desejamos, podemos obter, embora nem sempre imediatamente. No momento em que colocamos ante de nós qualquer objeto e começamos a desejá-lo, ele começa a ser atraído para nós, sendo a atração proporcional à intensidade do desejo. Se o desejo é suficientemente forte e favorável às circunstâncias, podemos ter o objeto imediatamente. Responde para mim que você tem mais conhecimentos. Luciano, autoexplicativo, né, Luciano? O texto. E agora o curioso, Luciano, é que hoje em dia a autoajuda, o segredo, The Secret, etc., lei da atração, nós, na verdade, são verdadeiras tsunamis sobre esse tipo de informação, né? Da dinâmica do desejo, e nós estamos perante um texto de uns 10, no mínimo uns 20 anos atrás, esse texto do Taimni. É um texto antigo. Então, eu diria que a filosofia da autoajuda, ela repete, ela enfatiza essa ideia que nós estamos apresentando assim, de uma forma muito interessante. E, na verdade, muitos experimentos confirmam exatamente isso que foi dito, que você acabou de ler. É a consideração que eu tenho a fazer a esse respeito, querido. Ô, Luciano, deixa eu te falar uma coisa até super comum, em que a gente mostra um pouco dessa parte do desejo. O desejo está ligado à vontade, não está? Nós vimos isso. Ele está ligado à vontade. Às vezes, a vontade inferior ou a vontade superior, né? O ideal é estar ligado à vontade superior, mas às vezes está ligado só à vontade inferior. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu, quando estava para mudar de apartamento, botando meu apartamento à venda e procurando apartamentos, é uma coisa super boba da vida diária, tá? Do plano inferior mesmo. Eu cheguei a ver um apartamento, um determinado apartamento, que estava à venda e que me interessava. Eu ia vender o meu para mudar para um outro, para comprar um outro. E quando eu vi esse apartamento, o meu ainda não tinha vendido, então eu ainda não tinha dinheiro para adquirir o outro que eu achava que era o ideal para a minha vida. E aí, nesse momento, o corretor virou para mim e falou assim: é quase que impossível. Venda casada é muito difícil. Ou seja, eu vender o meu imediatamente, comprar aquele que eu desejo, que está no mercado, é muito difícil acontecer. Quase que impossível. Eu nunca vi isso acontecer. E deixou para lá, lógico. Passaram-se uns 3 ou 4 meses nisso aí, e eu sempre acompanhando para ver se aquele apartamento ainda continuava à venda, porque o meu não vendia. E eu desejando
E eu me imaginava lá dentro, eu me imaginava os meus móveis lá dentro, eu imaginava a minha vida familiar, porque no momento eu queria adquirir um apartamento maior, porque eu ia trazer minha mãe para morar comigo, tá? Como eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Então, minha necessidade era uma necessidade específica, eu precisava levar minha mãe comigo. E o meu desejo foi tão forte, mas tão forte, eu me imaginava lá, eu via os meus móveis, eu via a minha vida cotidiana, eu via a facilidade de estar com a minha mãe, de cuidar dela, porque minha mãe já precisava de cuidados maiores. Então, eu vivenciava dentro daquele apartamento. E a coisa foi acontecendo. Passaram-se uns 4 meses, aquele apartamento saiu do mercado. E eu falei, meu Deus, perdi minha chance, porque não vendo o meu e não vou conseguir aquele. E aí, dentro de poucos dias, o meu apartamento voltou, conseguiu ser vendido. Houve interesse, começaram as negociações, e aí eu falei, puxa, mas aquele não está no mercado, saiu do mercado. Aí eu resolvi, falei, mas eu vou ligar para aquela pessoa, que eu tinha o telefone até particular do dono do apartamento. Falei, eu vou ligar para lá. Aí, quando eu liguei, ele virou e falou assim, meu apartamento já está há 1 ano à venda, eu desisti porque ninguém compra. Eu falei, mas eu quero comprar o seu apartamento. Aí veio o segundo problema, ele precisava do dinheiro à vista, e o meu estava sendo negociado, eu não encontrava ninguém que também comprasse o meu à vista, estava me dando um imóvel, o restante em dinheiro. Aí eu falei, nossa. Ele falou, mas quem sabe nós fazemos um negócio e tal. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, mas eu estou com uma dificuldade, estão me oferecendo um apartamento tal, na sua rua mesmo, um outro apartamento e o resto em dinheiro. Como é que nós vamos fazer isso e tal? Ele falou, vem conversar. Aí eu falei, bom, primeira abertura, posso conversar. Segunda abertura, aí fui lá. Conversei com ele, expliquei e tal, direitinho. Ele falou, olha, há 1 mês atrás, eu te diria não na primeira palavra, na primeira coisa que você abrisse para falar comigo, tinha outro apartamento de negócio. Ele falou, mas eu sofri um infarto e eu vi que a vida é muito pequena, muito rápida, então eu estou aberto agora a ver esse outro apartamento. Bom, o fato é o seguinte, consumou a coisa. Eu consegui vender o meu, ele aceitou o outro apartamento, aceitou o resto em dinheiro, e lá estou eu aqui, entendeu? Estou eu aqui com tudo que eu programei, da forma. Então, às vezes, tudo bem, isso aí foram coisas cotidianas da vida, que pode estar ligado até ao eu inferior, né, de desejar uma coisa e tal, mas a gente tem essa força. E quando a gente põe essa força a serviço do eu superior, então a gente consegue. Se nós conseguimos coisas tão pequenas com o eu inferior, por que não colocar a serviço do eu superior? Tá? Então é isso. O desejo está ligado à vontade, que pode ser colocada à vontade superior ou à vontade do inferior. Entende? Mas quando a gente deseja, a gente acaba até materializando aquela coisa. Eu acredito que seja mais ou menos também por aí, por analogia, né? Verdade, é por aí. Rô, sim. Eu queria trazer também um ponto aqui. Primeiro, eu queria relembrar que nesse texto que o Luciano cita, essa parte aqui tem uma frase que está escrita assim, uma frase: se o desejo é suficientemente forte e favoráveis às circunstâncias, podemos ter o objeto, que é o que a Rô estava falando aí. Complementa imediatamente, ó. Exatamente. Podemos ter o objeto imediatamente, né? O meu desejo, por mais pessoal que fosse, ele tinha alguma coisa maior, porque eu tinha que acolher a minha mãe. Então, ele tinha um objetivo também um pouquinho maior que o meu egoísmo só, embora também ainda pessoal, mas um pouquinho mais elevado do que só satisfazer a minha vontade pessoal, né?
Aí É agora a verdade, gente é vai para o final do parágrafo, que está na página 70, tá? Que a gente tem que complementar, porque agora ele vai falar sobre a vontade. Não sei se você leu, ô Luciano, olha só. Li. Mas suponhamos que, em vez de desejar esses objetos transitórios, eu desejo a iluminação. Obviamente, não é um desejo que possa ser satisfeito imediatamente. Terei que trabalhar muitas vidas, terei de, aos poucos, edificar um caráter puro e forte. A gente falou isso para trás, né? Submeter minha natureza inferior, desenvolver lentamente todas as minhas possibilidades divinas, vida após vida, e se tenho a necessária intensidade de desejo e perseverança, um dia me encontrarei no topo da montanha, iluminado e livre. Vemos assim no desejo a mesma força irresistível de realização que associamos à vontade humana. E aí, quando o Sérgio, desculpa, começou a falar, e me lembrou desses coaches quânticos, né, de hoje em dia. Então, assim, eu acho que Patanjali, né, ele coloca os 5 passos, né, do Ashtanga, de Patanjali. Eu acho que é muito importante, porque esse caráter forte, né, assim como a gente está aqui falando de purificação, da meditação, dos alimentos, né, Patanjali coloca isso nos yamas e os niyamas, né, a não violência, o desapego, e assim vai, né? Então, são 4 yamas, 4 niyamas. E também que tem um livro da Annie Besant, acho que é tem um livro pequenininho dela, que é falando sobre ocultismo, esqueci agora o nome, e também que ela fala sobre isso, então que é para ter cuidado, né? Quando a gente querer desejar essas coisas, né? Até mesmo as simples coisas para nós. Então, acho que isso fica aqui de alerta, né? Mas acho que vale um lembrete, a vida, ela a cada momento surgem assim, situações, circunstâncias agradáveis e prazerosas. E a filosofia espiritualista que nós estudamos não é para negar, não é para negarmos a vida, o viver, o experimentar, o vivenciar. A grande dificuldade, o grande desafio no campo da filosofia esotérica é o aprisionamento, é nós nos tornarmos prisioneiros de um determinado desejo. Podemos até adentrar no campo dos vícios, né? Dos vícios, das drogas e as drogas mais leves, né? Também. Então, a Raja Yoga, que a irmã citou, a Raja Yoga afirma assim, de forma muito categórica que o raga e dvesha, apego e aversão. Um dos objetivos principais do yoga é a superação desses pares de opostos, que eles têm um significado de dor no contexto da yoga. E significa também um dos grandes empecilhos no despertar, no acordar para a vida, né? Mas não deixar de... As circunstâncias surgem, circunstâncias muitas das vezes prazerosas, dolorosas, mas com a consciência, com a percepção correta das coisas, nós conseguimos, em alguma medida, superar esses pares de opostos que dificultam, que, na verdade, são obstáculos à iluminação, são obstáculos à ascese espiritual. É uma opinião com base em Patanjali, na Raja Yoga, queridos. Muito bom, muito bom. Não nos penalizarmos, né? Ter um equilíbrio, né, Sérgio? Isso. Não há como evitar. Até porque, senão a gente vai falar dos complexos. Aí vai surgir os complexos, né?
Aí a gente vai esconder a sombra, né? É muito delicado. E outra delicadeza é nós não nos escravizarmos às circunstâncias extremamente agradáveis. E a repetição é quase que automática, né? As circunstâncias prazerosas, elas, infelizmente, podemos até usar como exemplo a bebida e o álcool. E drogas também. Num dado momento é prazeroso. E, à medida que o tempo passa, é doença, é a morte, né? Eu acho que isso tem uma gama de aplicações muito grande, né? Um exemplo exagerado só em termos didáticos, tá, queridos? É verdade. É verdade. Gente, agora já são 9 horas e eu sei que a Elaine também queria fazer uma pergunta, né? Eu queria rapidinho. Foi a Rosângela que citou, aí contou para nós essa experiência dela, né? Do apartamento, a compra do apartamento, não foi? Então, comigo aconteceu, Rosângela, do mesmo jeito. Só muda muito pouco as circunstâncias. Por exemplo, eu já morava num apartamento e o dono quis vender e eu queria ficar nele, porque a minha filha também, eu fui morar nesse lugar para minha filha poder morar comigo. E a mesma coisa, eu tinha um imóvel, eu tinha que vender um imóvel, assim, só mudou ali uns pequenos detalhes. E uma coisa que eu já morava nele, quando o dono, né, ele me comunicou e tudo, ele me ofereceu primeiro, né? Aí eu falei, gente, então eu passei a colocar, assim, a desejar e querer muito, e precisava também daquela situação, continuar morando lá, tinha esse imóvel para vender, mas era uma casa grande, né? Eu tive, assim, que um pouco, assim, abaixar um pouco quer dizer, me adaptar à situação, né? O preço que eu queria, mas foi uma coisa incrível, que demorou, e eu fiquei naquela situação, e o prazo diminuindo, e eu me lembro que não saiu, meu pensamento era esse, assim, esse apartamento vai ser meu. Depois eu mudei e falei assim, esse apartamento é meu. Todas as vezes que eu saía para fazer uma compra, que eu punha a mão na porta, e para abrir eu falava, não é legal, esse apartamento é meu. E aconteceu igualzinho você. Chegou muito perto, eu falei, não vai dar muito parecido. Foi onde eu pensei nisso, eu falei, gente, como é que o querer tem poder, a vontade. Então, tem até esse ditado, essa frase antiga, querer é poder. Né? Então, você tem muito aquela vontade, e agora o perigoso, igual estamos falando e ouvindo, é a questão quando a pessoa deseja uma coisa ruim, né? Então, nós estamos falando assim, igual aqui mesmo fala, quando você pensa em coisas boas que não vão prejudicar ninguém, não é? Então, eu acredito que aí a gente tem uma força. Se o mal tem força, eu acredito que, nesse caso aqui, o bem é superior, eu penso assim. Eu penso e gosto de pensar assim, porque me ajuda a viver, né? E você vai, mesmo que assim, elevando, eu evoluindo, né? O eu astral. Mas isso, Elaine, nos mostra o poder da nossa força interior, entendeu? Isso, isso. Então, com isso, a gente pode objetivar a nossa força interior a nos conduzir por melhores caminhos, por melhores decisões, né? Por estar mais disponível ao coletivo, né? Deixar de pensar menos na gente e mais nos outros, né? Mas, Rosângela, oi, pessoal. Eu acho que cabe assim uma consideração, é que a questão, a vida é muito passageira, bens materiais, assim, de buscar as coisas celestiais, as coisas elevadas. E a nossa vida, nosso tempo de existência na superfície desse planeta é algo muito rápido, né? Então, estudantes, assim, de um modo geral, da espiritualidade, há uma concentração, há um ideal
primeiro na compreensão da vida, que as coisas são muito passageiras, a nossa própria vida é muito efêmera perante bilhões de anos da formação de um planeta Terra. Então, isso é, como é que se diz? O equilíbrio no fio da navalha, de adquirir, de usufruir dos bens, mas com aquela noção, assim, no fundo, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo passa e a Com vida certeza. Então, isso, para o espiritualista sério, exige muito cuidado, muito equilíbrio e muita percepção também, consciência, né? Trabalho com consciência, uma vez que o foco principal é a evolução da consciência. E a consciência evolui a partir dos contrastes do viver, ter, não ter. Sim. Apego, aversão, tentar superar essas coisas. Se tem a propriedade, o apartamento, que haja o usufruto, a benesse daquele imóvel em toda a sua plenitude, para a família, para a mamãe, para os parentes, enfim, mas que haja essa sabedoria em usufruir esses dons, esses bens que o universo, em dado momento, resolveu nos presentear. Agora, com o olho arregalado, tudo passa. Tudo passa. Eu sei. Isso chega arrepia. Temos direito ao necessário, não é? Eu nem sei, não. Eu acho que um esforço como o da Rosângela, da Elaine, são esforços válidos, com um objetivo benéfico, querendo acolher, querendo o prazer de um lugar bonito, de um lugar limpo, de um local aprazível para viver, né? Não vejo problema algum nisso. Sérgio, é a última palavra. O que eu achei interessante e assim que eu venho percebendo, a consciência é a base da energia. A consciência é tudo, né? A consciência então, surge... tem que ser justo tudo, é o alinhamento. Não, mas a consciência é o produto dessa consciência imersa na manifestação, uma manifestação cheia, plena de contrastes. Em cima, embaixo, luz, trevas, sim, não... Plena. Isso, e esse é o campo de batalha da consciência. Propriedade, ter, não ter, o eterno, o efêmero. Então, nós vivemos perante esse cenário extraordinário em que nossa consciência está evoluindo, a partir desses desafios diários. Né? Olha só. Verdade. É verdade. que foi, bom, Obrigada, Luciano. É isso mesmo. O Luciano vai ter que sair. Então, esse alerta que o Sérgio fez realmente é muito importante, porque a gente acabou de fazer esse estudo. Obrigada, Luciano. A gente acabou de fazer esse estudo, né, tão importante. Então, a gente está anotando, né, a relação do desejo com a vontade. E a gente sabe que toda vez que a gente abre um livro, né, quando a gente toca esses conhecimentos, maior é a nossa responsabilidade. Então, é claro, né, a gente vai viver e a gente está aqui, a gente não pode também querer não desejar as coisas, isso é um absurdo, porque senão a gente ia sofrer e vai formar complexo, são as nossas sombras, né, que a gente quer deixar escondida, isso só vai criar mais problemas e não é isso que a gente está falando, mas uma coisa importante que tanto a Elaine quanto a Rosângela trouxeram é o seguinte, que quando a gente fala que o desejo para a gente, uma coisa que aparentemente, assim, talvez para o universo seja simples, você vai lá conseguir um apartamento. Para a gente, talvez não seja tanto, né? E a gente vai lá e consegue. Imagina o potencial que não tem o poder da vontade. Né? E aí, para você fazer coisas assim, mais sutis. Né? Então, talvez esses exemplos que nós temos na vida, né, de coisas que nós, todo mundo, vocês estão falando, mas todo mundo aqui, com certeza, também já pensou em querer alguma coisa, eu também, e conseguir a partir dessa vontade, né, desse desejo. Então, que a gente vamos usar isso, né?
Agora que a gente tem o conhecimento de que estão relacionados, a gente pode dar um salto. E aí, na hora que a gente vê uma questão como o Afeganistão, que a Rô trouxe aqui, né, que ela lembrou, a gente pode também, nas nossas meditações, na nossa prece, né, lembrar paz e acreditar que realmente a gente tem condição de sermos agentes de paz, começando na gente, né? E de alguma maneira a gente conseguir vibrar e mudar um pouco, né? Porque a gente só pode mudar a gente mesmo, né? Mas se a gente conseguir vibrar, né, nessa paz, a gente já está fazendo muito pelo mundo todo. Né? E é um exercício que a gente vai fazendo, não vem pronto, como vocês falaram, né? Não é? Então, a gente vai lutando, vai aprendendo, vai vivendo e aprendendo a perceber essas coisas todas que foi falada hoje na reunião, não é? Muito bom. Eu gostei muito obrigada. Obrigada. Então, 9h10, quero saber se alguém mais quer falar a palavra final para a gente poder encerrar. Eu quero ainda. Eu quero dizer só que eu... O Zé Jorge coçou a cabeça, hein? Zé Jorge coçou a cabeça. Ele é assim mesmo. Então, vamos começar com a Elaine para a Rô fechar, já que a noite foi da Rô. Vamos lá, Elaine. Eu só quero saber direitinho o livro que eu quero comprar. Tem jeito de você mandar para mim pelo WhatsApp? Zé Jorge me manda o seu contato e aí eu falo com você. Tá, obrigada. É só isso, obrigada. Eu só quero dizer que eu vou disponibilizar o material agorinha mesmo, tá? A Raquel vai estar disponibilizando o material. Obrigada. Mas eu só vou fazer amanhã, tá, gente? Tá. Raquel, Zé Jorge quer dar uma palavrinha aí. Não, foi coincidência. Não teve nada a ver, não. Foi um gesto que... A bem da verdade, teve uma coceirinha na cabeça, mas não teve nada a ver com a coceira. Vai tocar violão hoje, não? O Sérgio estava intuindo que você queria falar. Mas já que eu estou já que me colocaram no meu rolo aí, depois eu quero conversar contigo numa outra reunião, senão vai estender. A Elaine sabe do que eu estou falando, que há muitos anos me persegue uma situação que é contrária. Quando eu tenho certeza absoluta mesmo, de que uma coisa vai acontecer, ela acontece exatamente o inverso. Então, depois, é uma coisa que eu depois gostaria de conversar contigo. Hoje não, que o tempo já se estendeu. Exatamente, para não fugir, eu estou colocando isso porque estaria dentro desse nosso assunto, que é o do você quer? Então deseje. No meu caso, ficou meio que assim, ó, você quer? Ignora. Não deseja, não, que lascou. É verdade. Então, é para depois. Para hoje não dá, não, que eu tenho certeza de que não vai ser uma explicaçãozinha na base do estalar de dedo, tá bom? Mas obrigado. Eu não sei se alguém consegue explicar também, né? Coisa difícil, né? É meio esquisito. Quando o impossível acontece no Zé Jorge. Entendeu? E veio aqui aquela explicação da Rô que ela coloca no slide, né? A questão da atração e da repulsão. Bom, mas depois a gente conversa, né? Isso dá um simpósio. Essa da atração e repulsão é verdade. É isso aí, queridos. Adorei a reunião, muito boa, muito boa. Muito obrigada a todos. Então, a gente vai estudar, hein, Zé Jorge, para trazer a sua resposta. Eu estou muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, foi incrível. Com muita leveza, muita tranquilidade que você faz esse estudo, que é tão profundo, é tão assim, eu acho difícil, porque falar do plano astral, a gente está lidando diretamente todos os dias, né, com emoções, sensações, e você traz uma leveza, uma tranquilidade que parece ser fácil. Eu é que agradeço vocês. Eu tento ser o mais possível didática, porque eu também não sei muito. Sou uma estudiosa ainda, estou no início ainda, entende?
mas aí eu tento trazer o que o livro mostra, um pouco que eu sei, e tento colocar para vocês, para que o assunto não seja pesado, né? Que fique de uma forma bem fácil de assimilar, e aí possibilite a todos vocês um estudo mais aprofundado, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos, gente. Boa noite, obrigada, gente. Obrigada, Zé Jorge, Elaine, Sérgio. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.